Evangelho segundo João, capítulo 10, versículos 28 a 30, assim diz a palavra de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Que Deus aplique a palavra recitada em nossos corações, mente e vida. Mais uma vez, vamos ao que o texto diz. As minhas ovelhas, isto é, as ovelhas de Jesus, ouvem a voz de Jesus. E, como diz o texto, Jesus as conhece e elas o seguem. Portanto, quando as ovelhas ouvem a palavra de Deus, elas conhecem quem é que está falando e seguem aquele. Porque no começo do capítulo 10, Jesus diz que ele é o pastor das ovelhas, ele é a porta das ovelhas. Então vamos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna. E mais uma vez aqui, ele diz que ele dá, ou seja, é um presente, é um dom, é uma dádiva. E dou-lhes a vida eterna. E nunca hão de perecer. E nunca hão de perecer. Do contrário do que muitos ensinam aí, que se, por exemplo, eu te desse um presente, você poderia guardar ele bem guardado e não perdê-lo, ou pelo seu desleixo, você poderia perder o presente que eu te dei, né? Mas aqui, neste assunto aqui, é um pouquinho diferente. Porque, vejamos, o Senhor Jesus diz que dá a vida eterna pelas suas ovelhas. Ele dá-lhes a vida eterna. Ou seja, não é um empréstimo, não é algo que ele te dá com alguma condição. Ou seja, é doado mesmo de coração, com vontade mesmo. E do contrário do que as pessoas dizem sobre alguém receber um presente e poder perder ele, Jesus ainda garante que aquele presente que ele dá para as suas ovelhas nunca vai perecer, ou seja, e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Esse nunca aqui, ele exclui qualquer trecho no tempo na qual alguém que crê nele possa se perder, alguém que ouve a palavra dele possa se perder. Mais uma vez, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Considere uma ovelha ou uma pessoa na mão de Jesus Cristo. Ele diz: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. O lugar mais seguro para alguém estar é nas mãos de Cristo. Embora todos estejamos nas mãos de Deus, há uma diferença. Aqueles que não creem no Evangelho do Senhor Jesus Cristo estão na mão de Deus, mas para serem esmagados e condenados ao lago de fogo. Já aqueles que creem no Evangelho do Senhor Jesus Cristo estão nas mãos de Deus, estão nas mãos de Cristo, mas para serem guardados do mal, para serem guardados da condenação eterna. Esta é a diferença. Portanto, mais uma vez, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. O ninguém aqui, ele tira de cenário qualquer pessoa que possa tentar retirar os crentes da mão de Deus. Isto é, tira de contexto o diabo, tira de contexto qualquer outra pessoa que tenta vir para enganar, e tira de contexto até você mesmo. Porque muitos dizem que muitos confirmam até certo ponto esse ninguém aqui, ou seja, o ninguém de ser o diabo, o ninguém de ser outra pessoa que possa tirá-lo das mãos de Deus. Mas aí quando chega no caso da pessoa mesmo querer sair, se retirar das mãos de Deus, ele diz que é possível. Mas aí, se aí esse ninguém se referir somente às outras pessoas e não a tu mesmo,
ele abriria uma exceção. E no contexto não diz. Ele diz simplesmente: ninguém as arrebatará da minha mão. Ou seja, quando Jesus disse ninguém, nem você mesmo é uma exceção. E ele prossegue ainda para dar mais ênfase ao que ele disse anteriormente. Meu Pai que mas deu, isto é, Deus lá em cima, o meu Pai, que deu elas a mim, que deu as minhas ovelhas para mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. E mais uma vez, veja, quando ele disse que ninguém ia retirar as ovelhas dele das suas mãos, considere uma mão aqui, uma mão só. E quando ele disse, meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai, eu e meu Pai somos um, considera outra mão mais forte do que essa, cobrindo esta mão aqui. Portanto, seria Jesus segurando as ovelhas para que não pereçam, para que não caiam, e Deus cobrindo a mão do Senhor Jesus Cristo. Para garantir mais ainda, se alguém ainda tem medo, se alguém ainda tem dúvida, de que as ovelhas do Senhor Jesus Cristo, que são aqueles que creem no Evangelho, estão seguras. Estão seguras. Portanto, você que crê que de alguma forma você precisa se esforçar para ser salvo, ou que se você crê no Senhor Jesus Cristo, Ele fez a sua parte em apagar os seus pecados até aquele momento, e agora você precisa perseverar para continuar salvo, abandone esse pensamento, porque este pensamento é diabólico. Por quê? O Senhor Jesus não ensina salvação pelas obras, e nem dependência alguma das obras para continuar salvo. Ele ensina somente o seguinte: creia em mim e eu te dou a vida eterna. Foi isso que ele disse aos judeus, lá em João, capítulo 6, versículo 29. Este versículo, eu irei abordar ele em outro vídeo, porque aqui já está um pouco extenso. Então, eu desejo que você, caro leitor, pegue o Evangelho segundo João, do capítulo 10, versículo 1 em diante, e leia por si mesmo, e veja que os versículos 28 a 30 apresentados aqui estão em perfeita sintonia com os versículos anteriores e com os versículos posteriores. Não há contradição.